Bom, pessoal, hoje a gente vai falar de overfitting, né? Estava comentando mais cedo aqui que é algo extremamente importante para quem cria estratégias, né? Quem não entende o que é um overfitting, provavelmente vai cair em um overfitting e vai perder dinheiro, né? Vai ter que dar a cara a tapa ao mercado para testar uma estratégia que, na verdade, não passa de overfitting, tá? Então, isso é algo muito importante. Eu vou dar vários exemplos aqui, vou usar várias analogias. Eu acho que a gente vai conseguir mapear, pelo menos, os principais pontos, né? Os principais tipos de overfitting e tentar mitigar em como resolver eles, né? Possíveis soluções, tá? Então, para a gente começar, né, eu queria falar o que é overfitting, tá? O overfitting, né, na tradução dele é sobreajuste, nada mais é do que você criar um sistema ou uma solução, né, na qual ela só funciona nos dados em que ela foi criada, né, nos dados em que ela foi testada ou treinada, tá? É basicamente isso. Aí aqui já usando uma analogia, né, é como aquele aluno que para estudar para uma prova, né, em vez dele estudar no método correto, que é entender os conceitos, entender as fórmulas, né, para depois ele poder replicar com qualquer tipo de dado, na verdade ele vai lá e engole os livros, mas ele só decora os dados, né? Aí chega no dia da prova, o professor vai lá, muda todos os dados, né, usa os mesmos conceitos, mas com dados diferentes, e ele não consegue fazer a prova, porque ele decorou os dados e não decorou o conceito, não decorou as funções, né, as expressões, tá? Então é basicamente isso. E aí existem alguns tipos, né, de overfittings que são bem comuns. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre eles, mas aqui só para a gente ilustrar mais um pouquinho, né, de um exemplo de overfitting aqui. Imagina que a gente tem um problema aqui, né, que é dividir essas bolinhas, essas estrelas, tá? Aí você pode criar uma solução do jeito que você quiser, né? Porém, essa solução ela tem que funcionar depois em outras distribuições, né? Vai ter algumas variações dessa composição aqui, e a mesma solução tem que funcionar, né? Porque cada dia é um pool de dados diferentes. A gente consegue fazer algo, né, que seria o mundo perfeito, né? Tipo, putz, eu vou separar 100% aqui, não vou deixar nenhuma estrela misturada com nenhuma bolinha, fica perfeito, maravilha. Só que isso é um overfitting, né? Se a gente pegar uma amostra de dados levemente diferente, esse nosso algoritmo, né, digamos que o que criou essa linha aqui fosse um algoritmo, né, ele já não teria essa performance que ele está tendo aqui, tá? Essa performance de 100% de acerto que a gente está vendo aqui, ele só consegue ter com essa amostragem de dados, né, com essa foto aqui. Se mudar um pouquinho, ele já não consegue ter mais essa performance. O que seria o ideal, então, né? O ideal seria, normalmente, alguma coisa mais simples, tá? Sempre o que é mais simples acaba funcionando melhor, né, do que das coisas que são mais complexas, tá? Então, por exemplo, aqui, se a gente traçar uma linha reta, que é muito mais simples, né, a gente também consegue obter um resultado, não é 100%, né? É algo ali, na casa, uns 90%, talvez. Legal, só que já é um resultado. Porém, se a gente misturar, né, se a gente fizer uma pequena mistura aqui nesses dados, a nossa linha reta ela vai continuar performando. Agora, aquela linha curva ali, ela já não vai performar mais, né? Uma amostragem diferente, já fica totalmente bagunçado, né? Então, digamos que a nossa linha reta, né, é uma solução mais robusta para esse problema, tá? Então, é basicamente isso, né, que a gente tenta fazer para evitar overfitting, ou seja, setups mais simples, setups que possuam conjunto de dados mais definidos, assim, normalmente costuma dar melhor resultado do que aquele setup que tem zilhões de indicadores, zilhões de amarrações, expressões, e de repente a pessoa não validou isso num período out of sample, né, que é aquele período desconhecido que a gente fala. É como se isso aqui fosse o nosso in-sample. Tá? Eu treinei a estratégia nesse pool de dados, então esse aqui é o nosso in-sample. Quando a gente testa ela num pool de dados diferente, a gente chama de out of sample, né? E a estratégia, né, a solução, o algoritmo, ele tem que se performar nos mais diversos cenários, né? Senão, não faz sentido, né? Porque a gente vai otimizar no passado e vai rodar no futuro, né? O futuro nunca vai ser igual ao passado, tá? Aí aqui eu coloquei dois motivos, né, que normalmente a gente deixa cair em overfitting, tá?
Ou o sistema é muito complexo, né? O exemplo ali que eu disse, um setup com muitos indicadores, por exemplo, ou um setup que faz muitas amarrações, né, de preços. De repente ficou um negócio gigantesco, né, uma expressão gigantesca que só vai funcionar naquele período de dados que você testou. Se você rodar isso para frente, não vai funcionar. Ou um outro motivo bem comum é você utilizar um conjunto de dados equivocados, né? Por exemplo, você está analisando, tentando fazer uma previsão do tempo, tá? Eu vou usar bastante o termo previsão do tempo aqui, eu acho bem legal. E aí você analisou, por exemplo, as últimas 4 semanas e você viu que toda sexta-feira choveu. Aí você vai lá e cria um sistema falando que não, é certo, que sexta-feira chove, então eu vou criar um sistema para toda sexta-feira me proteger da chuva, sei lá. Vai falhar, porque você está usando um conjunto de dados equivocados, né? O dia da semana não tem nada a ver, né, com o critério se vai ou não chover, né? Então aqui eu vou dar um exemplo bem, bem interessante. Imagina que você quer, então, né, trabalhar num sistema aí de previsão de chuva. Aí você tem uma ideia, por exemplo, que é tirar uma foto do céu, né, imediatamente acima de você, e fazer um algoritmo para analisar essa foto, tá? A gente vai lá, tira uma foto de um pedacinho do céu, né, e a gente vai analisar ela. Aí a gente pode criar um algoritmo, por exemplo, quanto mais azul, né, tiver a foto, menor a probabilidade de chover, né? Quanto mais cinza tiver a foto, maior a probabilidade de chover. E o branco ali seria um meio termo, né? Então aqui a gente pode criar a função de diversas formas, né? A gente pode dividir em quadrantes e dar o mesmo valor para todos os quadrantes, ou dar pesos diferentes para cada quadrante. Só que a forma como você vai analisar esse dado, né, esse conjunto de dados, pode influenciar muito no resultado final, né? Por exemplo, imagina que você cria um algoritmo que ele usa um tipo de média exponencial, por exemplo, onde os últimos resultados têm mais peso. Tá? Então você vai começar a analisar essa foto aqui, esses primeiros resultados têm pouco peso, né? Aí quando chegar aqui no final, que está bem cinza e tal, tá bem para chuva, né, digamos assim, ele vai dar um peso gigantesco que você vai assumir que, por essa foto aqui, a previsão é de chuva. Só que aí, se a gente só inverter a foto, é a mesma foto, só invertir ela, deixei de ponto cabeça aqui, essa mesma expressão nossa, né, que seria uma média ponderada, por exemplo, média exponencial, ela já diria que não vai chover, porque os últimos resultados, que são os mais pesados, né, que influenciam mais no resultado, estão todos azuis. Né? E é exatamente a mesma foto, é exatamente o mesmo conjunto de dados, só está embaralhado, né, digamos assim. Eu não embaralhei aqui, porque é uma imagem da internet, só inverti de ponto cabeça, mas acho que dá para entender o conceito. Né? Só da gente mexer nos dados, na posição, né, na ordem dos dados, a gente já influenciaria o resultado por conta da função que a gente está usando. Né? Agora, se, por exemplo, fosse uma média aritmética, que é simples, né, que tem o mesmo peso em todos os dados, esse problema já não aconteceria. Né? A média aritmética ela é muito mais simples do que a exponencial e ela evitaria um problema aqui. Né? A gente teria o mesmo resultado com as duas fotos. Tá? Então, esse é um exemplo, né, de como o nosso sistema ele pode gerar o overfitting. Né? Mesmo a gente estando com o dado correto, né? Porque a densidade das nuvens é um parâmetro plausível, né? Dá para identificar, fazer um sistema que identifica chuvas com a densidade da nuvem. Só que a gente está usando o sistema errado. Né? A gente está avaliando de forma errada os dados que a gente tem. Tá? Agora eu vou dar um outro exemplo aqui, que seria quando a gente tem também os dados corretos, né? Mas a gente faz uma leitura errada dos dados. Por exemplo, isso aqui é a média de chuvas no Brasil por mês. Tá? Então, a gente tem aqui o tamanho da barra azul, a quantidade em milímetros, né, de chuva. E a linha vermelha aqui é a temperatura. Tá? Olhando para essa foto, a gente poderia pensar num sistema, né? Putz, eu acho que eu consigo identificar quando vai chover com base na temperatura. Olha só que legal. Né? Quanto maior a temperatura, maior a probabilidade de chuva. Quanto menor a temperatura, menor a probabilidade de chuva. Só que isso é algo que funciona para o Brasil.
né? Se a gente pegar um outro país, por exemplo, como os Estados Unidos, já é o contrário, né? Lá, quando a temperatura está mais alta, é menor a probabilidade de chuva, né? É quando menos chove, porque é uma particularidade do Brasil, né? O Brasil é um país tropical. A gente poderia falar assim, então, né? Ah, então esquece a temperatura, vamos olhar o mês do ano, né? Olha só, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, tanto no começo do ano quanto no final do ano é quando mais chove, né? E ali no meio do ano, né, entre mês 5 e mês 9, é a época que menos chove. Só que isso também não é a verdade, né? Quando a gente olha para a Europa, a Alemanha, por exemplo, é o contrário, né? Na Alemanha, os meses que mais chovem são os meses do meio do ano, tá? Eu não tenho aqui, eu não consegui achar, na verdade, uma curva de umidade do ar, tá? Mas muito provavelmente, né? A gente sabe que quanto maior a umidade, maior a probabilidade de chuva, e isso é um dado real que é usado no mundo inteiro. Se a gente estudasse, né, o dado da umidade, ficaria algo parecido com isso aqui, né? Então, quanto maior a umidade, maior a probabilidade de chuva, quanto maior a umidade, né? Provavelmente seria algo bem parecido com isso. Então, a umidade do ar, sim, seria um dado correto para a gente avaliar, né, num sistema de previsão de chuva. Não o mês do ano e não a temperatura. A temperatura até pode funcionar em algumas regiões, né? Só que aí você teria que, digamos assim, que cada um aqui seja um ativo, por exemplo, para o nosso mundo. Se você quer fazer um sistema que detecta a chuva no Brasil, legal, você consegue fazer usando temperatura, vai funcionar no Brasil. Se você levar ele para os Estados Unidos, já não vai funcionar. Você teria que reotimizar ele, né, mudar totalmente o sistema para que ele funcionasse nos Estados Unidos com base em temperatura, né? Agora, com base em umidade, já seria algo que funcionaria em qualquer lugar do mundo. Ou seja, o dado umidade, ele é muito mais robusto do que o dado temperatura, né, que é muito mais robusto do que o dado mês do ano, né? Mês do ano, na verdade, não faz nenhum sentido. O mês do ano, ele só está parecendo que tem alguma influência por conta, na verdade, das estações e tal, né? E ele acaba influenciando, as estações acabam influenciando em outras variáveis que aí sim leva a chuvas, né? Então, é errado a gente olhar o mês do ano, da mesma forma que é já errado a gente olhar o dia da semana, lá no exemplo que eu dei, né? Como toda sexta-feira chove, tá? Então, isso aqui são alguns exemplos, né, do que seria overfitting, como analisar os dados. E aí tem uma coisa bem legal, né, que eu sempre gosto de falar para todo mundo, né, para a pessoa não confundir overfitting com a necessidade de otimização constante, tá? Da mesma forma que eu falei ali, que um sistema baseado em temperatura funcionaria no Brasil e não funcionaria nos Estados Unidos, né, é porque ele precisa de otimização, né? Você está levando ele para outro ambiente, né? Você está tirando ele de um país e levando para outro. Os parâmetros são diferentes, né? O sistema tem que ser diferente, os valores serão diferentes. Então, se você reotimizar ele, ele vai funcionar em outro ambiente, tá? E no caso do mercado financeiro, muitas vezes o ambiente muda sem você sair do lugar, né? Que o mercado, ele é caótico e randômico. Então, em um mês a gente está numa tendência de alta com volatilidade baixa, no outro mês a gente está ainda em tendência de alta com alta volatilidade, no mês seguinte a gente já está com tendência de baixa e alta volatilidade, né? E tudo isso são ambientes diferentes, né? Então a nossa estratégia dificilmente ela vai durar para sempre. Tá? Eu, particularmente, mexo com robôs já há uns 5, 6 anos, eu nunca vi uma estratégia que durou para sempre. Toda a estratégia que eu vi até hoje sempre precisou de alguma otimização, de algum ajuste. Porque, da mesma forma que uma previsão do tempo ela não consegue prever o tempo, né, para daqui 15, 30 dias, um setup ele também não vai conseguir ser otimizado num período de 1, 2 anos e funcionar para sempre. Não vai, tá? Inclusive, tem um gráfico, eu acabei esquecendo de deixar aqui na apresentação, eu queria ter colocado, acabei esquecendo. Mas eu posso representar ele aqui para vocês, é bem legal. Uma vez a gente fez um estudo do CSA, de todos os setups, né, de todos os parceiros lá públicos do CSA, e a gente concluiu, a gente chegou num gráfico, na verdade, que é mais ou menos assim, ó.
Imagina que esse eixo aqui é a performance do setup em payoff, tá? E aqui é o número de operações. Sequencial de operações mesmo, sabe? Primeira operação, segunda operação, terceira, quarta, quinta. A gente fez isso por, acho que, mais de 300 operações, tá? E aqui é o payoff, né? R$1, R$2, R$3, tal, R$50. Então, o que a gente conseguiu concluir? Que quanto mais novo o setup, melhor é a performance dele. Esse gráfico aqui, ele ficou basicamente desse jeito assim, né? Quando a gente criou. Né? Sendo que nas primeiras operações, a média de payoff dos setups é muito alta. Depois, com o tempo, ela vai caindo. O mesmo setup, tá? Isso considerando ainda possíveis otimizações, né? Porque muitos parceiros reotimizam o setup e mantêm o mesmo nome. A gente considerou ainda essas reotimizações. Mas é nítido que o setup ele vai perdendo a performance com o tempo e chega uma hora que ele morre. Não tem mais nem com reza brava, né? Você não consegue reotimizar e reviver esse setup. Porque o mercado mudou tanto que aquele seu sistema, né, aquele seu algoritmo, não basta mais você fazer pequenos ajustes nos valores. Você tem que mudar o sistema. Você tem que jogar fora o algoritmo que você tem e criar um novo. Isso é muito comum. Então, isso é uma coisa que eu sempre falo para o pessoal, né? Se você tem um setup que ele funcionou bem por um tempo, ele não é um overfitting. Né? Se você fez uma validação out of sample, você testou ele, reotimizou, validou num período diferente, ele não é um overfitting. Ele só é um setup frágil. Né? Você precisa manter ele vivo com otimizações, uma hora ele vai morrer. Tá? Mas isso é normal. Tem setups que duram 15 dias, tem setups que duram 6 meses, 1 ano. É bem comum. Tá? Isso vai depender do seu algoritmo. Né? Na minha opinião, quanto mais simples, mais fácil do setup durar por mais tempo. Tá? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho agora, né, dos tipos mais comuns de overfitting que a gente tem na construção de setups mesmo. Tá? Só antes de entrar nesses tópicos aqui, deixa eu colocar mais um ponto interessante aqui. Que é assim, qual que é a forma correta, né, de se criar um setup? A metodologia, digamos, tá? Não a forma, mas a metodologia. Primeiro, deixa eu falar a forma errada. A forma errada seria a gente pegar numa linha do tempo, tá? Imagine que nós estamos aqui, tá? Aqui é o dia de hoje. Isso aqui é um período de dados de, sei lá, 5 anos, tá? A forma errada de se fazer um setup. Você otimizar num período curto, aqui para trás. Você assumir que esse resultado é bom, é real, né? E que isso vai se refletir no futuro e você já começar imediatamente a usar esse setup daqui para frente na vida real. Tá? Essa é a pior forma que tem de se criar um setup. Uma forma que nós usamos muito, que eu acho bem interessante. Tá? Existe, aí, na forma correta de se fazer, tem várias formas. Tá? Tem algumas que são bem mais complexas, usando, por exemplo, o Walk-Forward Matrix, que você vem dividindo os períodos em vários. E tem só uma forma bem simples, mas que funciona muito bem, que é você usar um período out of sample único para validar a estratégia e depois você fazer uma revalidação no passado. Seria mais ou menos assim, ó. Você pega um período que a gente está aqui hoje, né? Essa é a data de hoje. Tá? Então, da data de hoje para trás, eu vou deixar um período de validação. É um período que eu não quero mexer com ele agora. Eu quero usar somente para validação. Tá? Então, esse período verde aqui, ó, eu não vou otimizar nele. Tá? Vamos supor que isso aqui seja 6 meses, vai? É suficiente. Tá? Eu vou otimizar a minha estratégia, na verdade, aqui, ó, de 6 meses para trás, tá? E aqui. Só que não consuma todo o período, todo o histórico. Sempre deixa um pouquinho, né? Por exemplo, hoje na B3, a gente tem dados desde 2017, se eu não me engano. Então, não quero otimizar desde 2017, tá? Deixa sempre o período para trás, que esse período aqui vai ser importante também para a gente. Aqui a gente está falando da construção de um algoritmo, tá, pessoal? Da construção de um setup novo. A gente não está falando daquela reotimização que a gente faz para manter o setup vivo, tá? Aqui eu quero ainda criar o setup, né? Então, por exemplo, eu estava lá lendo um livro
e eu vi uma estratégia bacana, eu quero testar ela e otimizar, tá? Isso aqui, estou construindo do zero agora a minha estratégia. Então, esse meu período aqui, vermelho, vai ser o período de treinamento, né? Vai ser o in-sample, que a gente chama, tá? Então, eu vou falar para o MetaTrader otimizar aqui os parâmetros da minha estratégia, tá? E esse período verde vai ser o período de validação da minha estratégia. O MetaTrader consegue fazer isso de forma automática para vocês. Eu vou mostrar ali como que faz. Essa validação, ela é feita de forma automática para cada teste que você fizer aqui no in-sample. Depois que você finalizar essa otimização, você vai ter uma lista de resultados do in-sample e uma lista de resultados do out of sample. Aí basta você juntar os dois, né? Tipo assim, eu quero um setup que foi bom no in-sample e também foi bom no out of sample. Ou seja, ele passou ele foi bem no período de treinamento e se comprovou no período de validação. Tá? Depois que eu escolhi esse meu setup, né, essa minha opção, eu ainda tenho a chance de fazer uma segunda validação, que seria nesse período aqui. Ó. Só que esse aqui o MetaTrader não faz automático, tá? Esse aqui você tem que fazer manualmente. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês como seria isso. Ó. Não vou rodar a otimização, né, mas vou dar um exemplo prático aqui. Ó. Quando você vai fazer a otimização inicial do setup, você pode, então, por exemplo, começar em 2018. A gente sabe que tem dado desde 2017, né? Então, eu vou começar em 2018 a minha otimização, eu vou ir com ela até 2020, por exemplo. Tá? Então, de 2018 a 2020 é o meu in-sample, né? Minha otimização. Então, se eu não quiser fazer validação nenhuma, eu rodo a otimização desse jeito aqui, eu só vou ter o período in-sample. Agora, se eu quiser ter o in-sample mais o out of sample junto na mesma otimização, então eu tenho que incluir ele aqui já. Vamos supor que vai até 2021 o meu out of sample. Aí eu tenho que ligar aqui embaixo, esse personalizar. Eu tenho que falar que quando começa o meu out of sample. No caso, começaria em 2020, por exemplo, 0801, tá? Então, ele vai testar de 2018 a 2020 como in-sample e de 2020 a 2021 como out of sample. Tá? Aqui, quando sair o resultado da otimização, você vai perceber que tem resultado da otimização e resultados da otimização para frente. Tá? O para frente seria aquele períodozinho verde de validação. Então, essa é uma forma que vocês adotarem, já vai reduzir assim drasticamente a chance de vocês caírem em um overfitting. Tá? Legal. Então, vamos falar aqui dos tipos de overfitting mais clássicos, né, que a gente normalmente enfrenta no dia a dia. O primeiro deles é o overfit do algoritmo HLC. Ele é um pouco mais raro de acontecer, porque normalmente as pessoas utilizam, particularmente no Stark, né? Não sei em outros robôs, mas as pessoas utilizam o tipo de entrada a cada candle. Tá? E esse tipo de entrada a cada candle, ele já é imune, praticamente, a esse tipo de overfitting. Tá? Por quê? O setup ele vai sempre fazer a verificação do sinal na abertura do candle. Né, seja no candle de alta ou no candle de baixo. Então, abrindo o candle, ele verifica o sinal. E a abertura do candle, ela é o mesmo preço, né? Seja no mercado real, no backtest, no simulado, sempre a abertura do candle é a mesma, porque é um preço que realmente existiu, o candle abriu ali e a verificação foi feita ali. Tá? Isso só pode acontecer no cada candle, né, setups cada candle, caso o seu setup utilize uma saída por expressão extra, por exemplo. Tá? Aí pode acontecer esse tipo de overfitting aqui também no cada candle. Tá? Mas tirando isso, se o seu setup não tem expressão extra para saída, não tem nenhum recurso especial ali para fazer uma saída especial, você não vai ter problema com esse tipo de overfitting no cada candle. Mas no cada tick, sim. Tá? Aqui é o grande vilão desse tipo de overfitting. E como que é esse overfitting, né? O setup, os candles, quando você roda no modo HLC, eles são simulados. Tá? 4 candles por minuto, né? Imagina que isso aqui é um candle de 1 minuto. Então, um candle de alta, ele vai ser sempre assim, ó, um tick aqui, um aqui e um aqui. Acabou, é isso. Tá? O HLC, em gráfico de 1 minuto, são 4 ticks por candle e não tem mais nada, não tem nada intermediário aqui
né, para você fazer uma validação do robô. Então, ou seja, ou o robô faz a validação aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Agora, no cada tique, você teria, né, tipo, preços intermediários, tá? Quando eu falo cada tique, seria a forma de rodar o backtest, tá? São duas coisas diferentes, talvez esteja até confundindo vocês, ó. A gente tem aqui o tipo da modelagem para o backtest, que pode ser o HLC ou cada tique, que é como o MetaTrader vai reproduzir esse backtest, tá? E a gente tem o tipo do nosso setup, né? Que é aqui, ó. Se ele vai verificar entradas a cada tique ou a cada candle, tá? São coisas diferentes. Se você colocou que o seu setup verifica entradas a cada tique, você obrigatoriamente tem que fazer backtest em cada tique. Tá? Dificilmente você vai conseguir fazer um backtest legal num setup que tem verificação a cada tique, se você marcar o HLC aqui. Agora, se o seu setup entra a cada candle, aí tudo bem. Aí você pode marcar o HLC aqui, que você não vai ter grandes problemas, a não ser que você tenha uma saída por expressão extra. Tá? Então, por conta do meta... Opa, boa noite. Rapaz, eu já sofri muito com esse tipo aí de overfit, viu? Porque todas as minhas Sim, estratégias eu analiso a cada tique. Aí, meu amigo, foi é bem comum. uns É bem 4 comum. meses aí esquentando o juiz, né? É bem comum. Principalmente se os alvos forem curtos, né? Os alvos curtos, Exatamente. o HLC pode mudar muito. Se Pode. você Vou analisa até fazer um cada backtest. tique, independente se for alvo curto ou alvo longo, os resultados divergem muito, porque é muito otimista a modelagem no MetaTrader. Exatamente. É isso que acontece, porque como tem pouca cotação, né, só tem 4 cotações por minuto, a estratégia, às vezes, ela acaba executando uma entrada num ponto que não deveria. Por exemplo, eu vou até rodar um setup desse para vocês daqui a pouco ali. Uma média, né? Você tem uma média aqui. Numa vida real, né? Vamos pensar aqui, na verdade, ó. Setup de baixa, tá? Então, o mercado abriu aqui, o candle abriu aqui, né? Se for um toque na média, na vida real, quando tocar na média, ele compra, né? Agora, como é esse simulado, provavelmente ele vai comprar aqui ou aqui, né? Porque ele não tem essas cotações intermediárias entre a abertura, né, e o fechamento e a mínima. Não tem. Então, ele não vai conseguir entrar exatamente na média. Eu vou mostrar um exemplo daqui a pouco para vocês, tá? Então, esse tipo de overfitting aqui, você tem que tomar bastante cuidado quando você está operando somente o modo de verificação de entradas a cada tick, tá? Tanto no cada candle quanto no cada dia, isso não tem problema, tá? Então, aqui, ó, vamos lá. Vou pegar um exemplo aqui no Meta. Eu acho que pode ser esse período aqui mesmo. Deixei preparado aqui já um setup. Mentoria, overfitting HLC. Eu vou rodar primeiro o HLC, só para vocês verem como que é a performance dele no modo HLC. Tá? Vocês podem ver aqui que ele está com um tipo de entrada a cada tick, tá? Eu estou rodando ele na modelagem OHLC. Então, ó, ele tem aqui... eu estou rodando desde 2018. Deixa eu rodar um período um pouco menor aqui. Que eu já tinha visto. E também, senão cada tick vai demorar demais. Um ano cada tick é mais rápido para rodar aqui depois. Então, ó, OHLC. Uma curvinha aqui ok, né? Se tratando de um setup aqui que nem foi muito otimizado e tal. É algo ok. Os números não são nada, né, relevantes, mas assim, dá para se pensar em começar algo com isso, né? Apesar do payoff ser baixo, tem Sharp quase 0,30, o fator de lucro está ali 1,7 quase e tal. Legal. Aparentemente é algo decente. Só que isso por conta do overfit do HLC. Se a gente simplesmente mudar aqui para cada tick, vocês vão ver o que vai acontecer agora. Deixa eu explicar o que esse setup faz. Vai demorar aqui uns 2 minutinhos para rodar esse backtest. Só para vocês também não deixar acontecer isso com vocês, tá?
Então, imagina que tem uma média móvel na tela. Tá? Se abrir um candle se abrir um candle abaixo da média, né? Então, abrir um candle aqui abaixo da média, a hora que ele tocar na média, eu vendo. Tá? Então, nesse toque da média aqui, eu vou vender. Se o candle abriu acima da média, quando ele tocar na média, eu compro. Tá? É basicamente esse o setup. E qual que é o problema dele? Quando o candle ele só toca na média assim e já volta, né? Perfeito, não tem muita divergência. Mas o grande problema é quando acontece isso aqui, um pavio grande, né? Porque aí esse candle, ele não, no HLC ele não vai entrar exatamente na média. No HLC ele vai comprar aqui embaixo, sendo que o correto seria ele ter comprado aqui. E como você está comprando muito melhor do que a realidade, então o backtest ele te engana, né? A sua compra, em vez de ser feita aqui, ela está sendo feita aqui. Então, o seu stop vai ficar bem lá embaixo, o seu TP vai ficar aqui, talvez antes da média, inclusive. Né? Antes que, se tivesse entrado no ponto correto, o TP estaria aqui para cima. Tá? Então, é basicamente isso. Tá um pouquinho lento aqui esse setup, mas é basicamente isso. Ele é para baixo só. Tá? Ele não tem performance nenhuma no cada tick. Marcos, fora que na cada tique, né, você fica à mercê, né, da cotação a cada tique da corretora. E eles falham de vez em quando, né, nessa cotação. Sim, sim. É bem comum a gente pegar nos logs do robô uma perda de 10, 15, 30 segundos. Né? Então, se o seu setup está verificando a cada tique, às vezes toca na média e você não entra. Por quê? Naquele instante que tocou na média, não teve a cotação ali. Né? Você perdeu aquela cotação. E o candle ele é desenhado, tá? Porque a corretora ela atualiza os candles, né, frequentemente. Então, por exemplo, se você perder uma cotação ali da mínima de um candle, na hora que abrir o próximo candle, ela já corrige já. Ela consegue ver que faltou um dado ali para você e tal, e te mandar depois esse candle já desenhado. Né? Então, você olha no gráfico e fala, putz, mas ocorreu um toque na média. Né? E às vezes, na verdade, não ocorreu. E uma outra coisa que às vezes acontece também, que as pessoas acabam não percebendo, né? No tipo de setup a cada candle, principalmente nesse tipo de setup de toque na média, né? O que acontece? Você tem uma média, né, aqui, aí o candle abriu, principalmente se a média for muito curta, tá? O candle abriu aqui e ele tá ticando. Só que se você estiver olhando a média na posição 0, enquanto o candle está ticando aqui, está montando, está sendo formado, essa média ela também está se mexendo. Né? Então, ela está indo para baixo. Deixa eu fazer aqui. Então, ela está vindo aqui. Às vezes, quando o candle dá uma esticada para baixo, a média também dá uma esticada para baixo. Aí, ele deixa o pavio, né? E depois, quando ele volta, vamos supor que ele volta tudo e fecha lá em cima, né? Se o candle fechar aqui, por exemplo, essa média ela não vai parar aqui, né? Ela vai voltar. Ela vai se redesenhar e vai fechar aqui, por exemplo. Tá? E você não vai ver que no momento que teve a mínima, a média estava aqui. Né? Você vai achar que o seu setup deu sinal, mas na verdade ele não deu. Né? Porque no instante em que ele formou a mínima, a média estava para baixo. Tá? Isso é uma coisa bem comum também, gente. Já chegou vários chamados na Code desse tipo, tem um setup aqui, tocou na média e não comprou. Na verdade, você tem que fazer um backtest ali no cada tick e ver se realmente tocou a média. Então, é isso aqui, ó. Esse é o setup, o mesmo setup, né? Que estava para cima, lá todo positivão. Agora virou totalmente negativo, só por conta da gente mudar a modelagem aqui no cada tick. Boa pergunta. O cada tick real, ele só funciona no ativo vigente, tá? Então, o contínuo aqui, o encifrão N, não tem dados reais. Se você rodar um backtest aqui como cada tick real, desse jeito aqui, ele vai pegar, na verdade, o modo cada tick. Tá? Mas se eu colocar aqui o ING22, que é o vigente, aí sim eu tenho dados reais. Tá? Quando você rodar o backtest a primeira vez, vai demorar um tempinho bom, porque ele vai baixar todos os ticks, desde quando esse ativo começou a operação dele, né? E esse é um dos grandes problemas, porque você só vai ter dados de 2 meses para testar. Tá? Quando esse índice aqui quando esse ativo nasceu. Né? Então, no máximo, se você rodar ali nos dias finais dele, né, antes do vencimento, você vai ter 2 meses de dados. Né? Se você estiver rodando as primeiras semanas, tem pouquíssimos dados para testar.
É bem comum quando você utiliza o tique real, você vê algo do tipo assim, ó, por exemplo, uma compra sendo realizada aqui, nesse preço aqui. Você olha para o gráfico e fala, ué, mas nem existe candle ali, né? Por que tem uma compra aqui? É porque a corretora, ela guardou um preço errado, às vezes é um preço de leilão, sabe? Principalmente no começo do dia. Né? Por exemplo, aqui, ó, o dia abriu aqui. Se de repente ela guardou um ticket de leilão errado, pode ser que faça uma venda aqui, por exemplo, aqui em cima. Porque para ela existia um ticket aqui, mas é um ticket de leilão, né? Não tem nada a ver com negociação. Quando você roda no modo cada ticket, aí o que ele vai fazer? Ele vai simular com base nos valores de OHLC. Né? Apesar dele ter os tickets intermediários do candle, o cada ticket também é simulado, tá, gente? Ele não é a formação real do candle, tá? Mas pelo menos tem todas as cotações intermediárias, né? E você não incorre nesses problemas dessa estratégia entrar no ponto errado. E só complementando aqui, né? Quando utilizar então o tick real, né? Já que é uma coisa tão limitada, 2 meses no máximo de dados, e ainda tem essa questão da qualidade não ser muito boa. Somente se você tem uma estratégia que usa agressão, tá? Saldo de agressão, por exemplo. O Stark ele tem um filtro de saldo de agressão, que é esse daqui. Aqui, ó, esse filtro aqui, tá? Que você pode falar assim para ele, monitora o volume do saldo de agressão nos últimos X segundos, né? Aqui, ó, o tempo, por exemplo, nos últimos 60 segundos, por exemplo. Se por acaso esse saldo ele for maior do que 2.000 contratos, então você vai liberar a compra. Se for menor que 2.000, automaticamente ele libera a venda, né? E aqui você coloca um valor absoluto, ele já funciona para os dois lados. O que é o saldo de agressão? É a soma de todos os contratos comprados menos a soma de todos os contratos vendidos. Tá? Então, ele realmente pega os negócios ali que aconteceram nesses últimos 60 segundos e faz um menos o outro. Tá? Se estão comprando mais do que estão vendendo, então o saldo de agressão é positivo, né? O mercado está com a força compradora. E o contrário também é verdadeiro. Tá? E o próximo, que é o clássico, né? É o overfitting por falta de validação, né? Aquele overfitting que a gente comete por não fazer tudo aquilo que a gente comentou um pouquinho mais atrás ali, de otimizar num período, validar no outro, às vezes validar para trás, né? Então, essa falta de validação do algoritmo, né, da estratégia, acaba fazendo com que a gente cometa, né, esse tipo de overfitting, ou ainda, né, já olhando mais para a causa mesmo, para a causa raiz do negócio, às vezes é a complexidade, né, do algoritmo que faz com que isso aconteça. E aqui tem uma frase bem legal, né, que assim, foquem sempre em criar uma solução simples para problemas aleatórios, ao invés de você criar uma solução complexa para um problema específico. Né? Eu acho que isso vai muito em linha, né, com o objetivo do negócio. Né? Você não precisa construir uma nave espacial para você operar no mercado. Né? Às vezes, basta você ter ali um negocinho simples que funciona 60% das vezes, já é suficiente. Né? Se você está construindo um negócio que é absurdo, que funciona 99% das vezes, às vezes isso aí é um overfit, só vai funcionar naquele período que você testou. Não vai funcionar no mercado para frente, não vai funcionar para trás, né? E por isso que você precisa validar, tá? Eu vou rodar aqui eu ia até rodar um backtest, na verdade, mas eu não vou rodar. Esse tipo de overfit, você sabe bem como funciona, né? É o que a gente já comentou várias vezes aqui. Basicamente, só para a gente ilustrar, né, seria algo assim. Eu tenho um setup em que eu otimizei ele tem um período bacana, né? Porém, se eu tivesse feito um out of sample, né, rodado um pouquinho para frente, eu já teria visto que ele não performa fora desse meu período que eu otimizei. Tá? Fora desse meu período aqui que eu otimizei, ele não performa. E também, se eu tivesse rodado para trás, né, antes aqui do meu período, eu também teria visto que ou ele está muito estagnado, ou ele também tem uns drawdown muito forte. Né? Quando tem um drawdown muito acima do comum, né, no meu período aqui, isso significa também que esse setup ele não é robusto, né?
Mas também não queira esperar aqui para trás, né, algo magnífico, tá? Dificilmente você vai conseguir fazer um setup em que a performance dele no passado seja tão linear quanto a performance dele no sample, tá? Isso aqui é bem difícil de acontecer. Mas também a gente não espera que o negócio faça assim, né? Em V. Né? No passado seja absurdamente perdedor, no meu período em sample ganhador, depois no out of sample também perdedor. Isso aqui não faz sentido, tá? Agora, se você tiver um setup que ele pelo menos segura as pontas no passado, já é suficiente. Tá? Então, por exemplo, eu otimizei num período em sample, né? Deu lá uma curva interessante, tá? No período em sample. No período out of sample, ele tem que se manter, tá? Tem que ser tão bom quanto o in sample, né? Então, vamos lá. Isso aqui é out of sample. Isso aqui é in sample. E no para trás ali, a gente não espera que ele seja tão bom quanto esses dois períodos, mas pelo menos que ele segure as pontas, né? Que ele pelo menos tenha alguma, né, com a consistência. Não seja aquele setup que veio de uma queda gigantesca. Tá? Eu acho que isso já só fazendo essas duas validações já vai dar uma boa visão para vocês. Beleza, então esse é o tipo de overfitting mais comum, né? É o que vocês mais vão enfrentar aí, né? Nessa jornada de criação de setups, tá? Tem que validar, gente. É muito, muito, muito importante validar fora do período de treinamento, tá? E normalmente as coisas que são mais simples, né, são aquelas que têm menos chance de cair nesse tipo de overfitting, tá? Porque são menos variáveis para ser controladas, né? É aquela questão da reta lá do começo, tá? É exatamente isso aqui, ó. Tá? Então, essa linha reta aqui seria aquele setupzinho mais simples, né? Aqui só usando uma banda de Bollinger, no caso. E a nossa curva lá desenhada seria isso aqui, né? Uma tela com dezenas de indicadores, né? E muito provavelmente esse setup aqui só vai funcionar onde ele foi testado, né? Porque ele se adaptou tanto ao conjunto de dados ali que em qualquer outro conjunto ele não deve funcionar. Tá? E aí a gente vai para o último tipo de overfitting, que é muito importante também. Tem que sempre prestar atenção nisso. Quando você faz um backtest, né, imagina que isso aqui é o gráfico de uma média móvel, por exemplo. Tá? Então, aqui nós temos a média, sei lá, de 10, 11, 12, 13, 14, 15, né? E assim por diante, tá? Até chegar aqui na média de, sei lá, 30, por exemplo. Isso significa que a média de 10, né, ela é tão ruim quanto a média de 30, né? Porque aqui nós temos o resultado do backtest, tá? Aí o resultado do backtest depende da função que você está usando lá para backtest. Vamos supor que seja uma função padrão lá, Cold Trade Max ou lucro líquido sobre máximo drawdown, tá? Mas enfim, independente da função, quanto mais alto aqui, né, melhor seria o resultado do backtest, tá? A média de 10 é ruim, a média de 30 também é ruim. A média de 15, ela é boa. Só que existe uma média aqui, que é a média de 10, 11, 12, a média de 13, né, que ela explodiu, né? Se você ordenar por resultado do backtest, ele vai falar para você que a média de 13 é a melhor. Só que na verdade não é, né? Porque a média de 13 é um overfit. Quando você vê uma distribuição desse tipo aqui, esse ponto fora da curva, ele é um overfit, tá? Essa média de 13, ela só vai funcionar bem nesse período de dados que você testou. Se você mudar o período e fizer a mesma otimização, muito provavelmente esse ponto 13 aqui ele vai voltar para cá. Tá? Então, isso é uma coisa que vocês têm que prestar bastante atenção, que acontece com qualquer parâmetro. Tá? Estou dando um exemplo aqui de média móvel, né? Período da média. Mas pode acontecer com o tamanho do stop, tamanho do take profit, horário de abertura do dia. Né? Às vezes tem um setup lá que ele só é bom se você começar ele às 9h15. Se você começar às 9h20, ele já não é bom. Por que isso? Porque muito provavelmente ele deve ter pego 1 ou 2 trades ali gigantescos nesse horário, né? E você está contando com isso para o resultado do setup.
mas no futuro nada garante que você vai conseguir pegar um novo trade ali, né? 9,15. Tá? Então, isso pode acontecer para qualquer tipo de parâmetro. E eu vou mostrar um exemplo aqui na prática para vocês disso. O Brito conseguiu separar um para a gente aqui que ficou bem legal. Esse vale a pena eu rodar aqui para vocês verem. Ó, eu tenho um setup aqui que é instabilidade de parâmetro. Eu nem sei exatamente o que ele faz. O que faz esse setup aqui, Brito? É toque de high-low? O que é? Toque na média. Toque na média de É high-low, rompimento da né? média. Tá. Rompimento da média. Rompimento high-low, tá. Eu vou fazer um backtest aqui. Esse pode ser o HLC mesmo, porque ele é cada candle, tá? Então, eu vou rodar aqui, acho que esse período mesmo. É 2020. Isso. Então, aqui a gente vai ter a curva dele, que não é nada espetacular, mas tá para cima, né? Tá para cima. E aqui, R$ 1.500 de lucro, 12 de payoff e tal, né? Aparentemente, tem algo aqui. Nada espetacular, mas ok. E a gente vem aqui no high-low dele, que ele usa um high-low de 100 períodos. Ó, 100 períodos. Eu vou mudar para 101. Um pontinho só. Tá? Essa curva aqui que estava para cima, R$ 1.500 de lucro, olha o que vai acontecer com ela. Ficou para baixo, R$ 260 de lucro. De 1.500 para 260. Ou seja, um parâmetro totalmente instável. Se a gente for dar uma otimização dele, vou rodar aqui bem rapidinho. Coloca no 99 aí. 99 também fica ruim. Eu vou rodar a otimização que fica mais fácil para a gente visualizar. Pronto, coloca de 2000, coloca 1 de janeiro de 2020 para frente. Inclusive, eu nem recomendo fazer otimização com um passo tão curto, porque a chance de você cair num problema desse aqui é maior. Tá? Se você testar, por exemplo, média de 5 em 5, o que vai acontecer? Pode ser que você teste a 10, olha só. Pode ser que a otimização vai testar aqui a média de 10, aí ela vai testar a média de 15, né, que aqui na verdade, né, 10, 11, 12, 13, 14, 15, aí vai testar a média de 20, vai testar a média de 25 e a de 30. Tá? Vai bater que o melhor resultado é esse aqui. Então, você evitou um overfitting por você estar fazendo um passo largo. Tá vendo? Aí, depois, você pode fazer um refinamento. Né? Tipo, eu testei de 5 em 5, agora eu quero fazer de 1 em 1. Mas aí, na hora de fazer de 1 em 1, você não vai pegar todo o range. Você vai pegar só aqui. Ó. Você já sabe que o melhor período está por aqui. Então, você pode testar de 1 em 1 aqui. Tá? Descarta o restante aqui. Dessa forma, você já consegue descartar algum possível overfitting. Ó, então, ele testou aqui o período da média. Agora, se a gente vem aqui no gráfico, ó, esse é o gráfico de resultados. Tá? Dá para ver aqui que nós temos um ponto aqui fora da curva. Coloca 1D. É o eixo. Gráfico 1D. 1D, né? Tá aqui. Isso. Então, a média está aqui embaixo, ó, o valor da média. E aqui nós temos o resultado. Se você colocasse de 20, onde tem esse 80 aí, ele é o pico da montanha. E esse, o 100 que está aí, o 100... Tá. Eu devia ter pegado um range maior, então. Tá. Mas, enfim, e o tempo gráfico também. Legal. É só para ilustrar, né? Por aqui você consegue ver, né, como está a distribuição dos pontos. Ó. Então, como que lê esse gráfico aqui, né? Eu tenho aqui a média de 81, tá? Que está aqui embaixo, ó, 81. Ela deu um resultado de 5,9. Aí eu tenho a média aqui de 89, que deu um resultado 4,5, tá? Então, se você tem uma distribuição perfeita, né? Tipo uma montanha assim, tal, bonitinha aqui, você pode pegar algum valor aqui, né? De média desse range aqui. Tá? Que esses valores são robustos. Agora, se tem um ponto aqui perdido no meio do nada e a montanha está aqui, assim, né? A distribuição natural está aqui, esse ponto é um overfit, você tem que desconsiderar ele.
Tá? Então, para vocês chegarem aqui nesse gráfico, depois da otimização, você bota 1D e só confere se aqui no eixo X está o parâmetro que você quer. Né? Se você fez uma otimização com mais de um parâmetro, né, por exemplo, testei 2 médias ao mesmo tempo, você pode vir aqui e escolher qual delas você quer visualizar. Tá? Então, esse também é um tipo de overfitting que, de repente, você pode estragar um setup se você não tomar cuidado. Né? Se você só ordenar por resultado, né? Normalmente o que a pessoa faz? Ela roda uma otimização, vem aqui, ordena por resultado, pega o maior, 2 cliques e vamos para o próximo parâmetro. Dessa forma, você acaba jogando o setup com overfit e você nem percebe. Tá? Então, sempre bom dar uma olhada na distribuição. O maior que ele está me mostrando aqui é 81. Tá, então deixa eu ordenar por média aqui e deixa eu ver se quem está ao redor do 81 também é bom. Né? Então, olha só, o 82 já cai de 5,85 para 0,82. Ou seja, esse valor 81 não tem robustez. YouTube, página da Code, vem aqui em playlists, pega esse cara aqui, ó, curso de criação de setups, tá? Ver playlist completa aqui, ó. Vou até mandar no canal lá depois o link, ó. Começa desse vídeo aqui, primeiros passos, e segue aqui até o vídeo 7. Depois tem alguns extras aqui. Tá? Se você assistir esses vídeos aqui, cara, eu acho que já vai te dar uma base gigantesca para você começar a construir, tá? Não queira sair construindo setups sem conhecer o robô, senão você vai ficar perdido, você vai achar que é muito confuso e a chance de você não evoluir, né, é bem grande. Então assiste aqui primeiro, que aí você vai ter um overview geral assim, do que é o robô, né, de como parametrizar, e aí vai ficar tudo bem mais fácil, tá? E depois também, o site da Code, vocês têm a página do Stark, né? E aqui tem os links, ó. Tem biblioteca de sets, tem o manual do robô e tem o link do curso, tá? Então pode entrar por aqui que é até mais fácil. Esse curso que eu acabei de abrir agora tá nesse link aqui, tá? O manual do Stark, muito importante também. Sempre que você precisar ver alguma coisa, dá uma olhada aqui, tá? E uma outra coisa legal, biblioteca de sets. Isso aqui é bem legal, porque tem setups prontos aqui que você pode baixar e testar, fazer backtest, né? Ver como funciona. Então, ó, tem alguns setups aqui de estratégias aleatórias, tem aqui coisas de price actions, tem coisas de bandas, canais, Fibonacci, média móvel, né? Então, por exemplo, eu entro aqui na média móvel, ó, eu tenho aqui um cruzamento de 2 médias prontinho, só baixar e fazer backtest e mudar as médias. Tem o Larry, né? Tem várias coisas aqui, tá? Então, explora um pouquinho esses links, que eu acho que já vai ser um bom começo. Então, beleza, pessoal. Muito obrigado pela participação aí. Se tiverem dúvidas, postem lá no Telegram que a gente vai se falando por lá, tá bom?